noite. Vamos para mais um encontro do nosso movimento Cuidar e Transformar, um movimento que vem trazer informações aí sobre o nosso corpo, os nossos espaços, as nossas emoções. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Lu, com a Luciane, e vamos falar sobre movimento com consciência, né? Como é que a gente está cuidando aí do nosso corpo, como que o movimento, né, é tão importante aí pra gente. Olá, noite, Lu. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Aí para mais um encontro, né, do nosso movimento Cuidar e Transformar. Hoje vamos bater um papo sobre o movimento, né, com consciência, sobre o quanto que esse movimento é importante, né, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Sim, e o quanto que ele é importante, né, a gente estar presente quando a gente está fazendo qualquer atividade que seja, né, e hoje eu vou estar falando mais em relação à atividade física mesmo, né, porque a atenção plena, ela é importante a todo momento, né, e muitas vezes... Inclusive foi a nossa conversa semana passada, né, sobre respiração, com a Ana Colombini, quem não acompanhou, aí nos nossos perfis, né? Isso. E... me perdi. Peraí que eu já me... Consciência plena. A gente precisa estar pleno naquilo que a gente está fazendo. Sim. E acho que a gente já pode começar, né? Sim, claro. Então, antes da gente começar falando sobre o movimento consciente, né? Eu acho importante a gente trazer uma questão para pensar antes, que seria em relação à nutrição do nosso corpo, né? Será que nosso corpo é nutrido apenas pela alimentação? Na primeira live que a gente fez esse ano, que até foi com você, que você falou um pouquinho das cores e tal, a gente acabou colocando ali no meio da live, de uma forma bem superficial, né, essa questão da alimentação ser colorida, né, que a alimentação, quando ela é mais colorida, ela tem mais nutrientes, e o nosso organismo agradece, né, porque a nossa saúde vai melhorar, vai ter um equilíbrio, vamos ter uma alimentação mais saudável com um prato colorido. Então, a gente já sabe que a alimentação é importante para nutrir o nosso corpo. Aí vem a segunda live que a gente fez, a live que foi feita com a Ana Colombini a semana passada, né? E ela falou bastante a respeito da respiração e da importância de você estar consciente na respiração, né? E aí, se você for pensar na respiração mesmo, o que a respiração faz? Ela vai nutrir as células do nosso corpo. E nutrindo as células do nosso corpo, ela vai melhorar a nossa musculatura. Que a nossa musculatura precisa de oxigênio, porque senão ela entra em fadiga, né? Da mesma forma que o nosso cérebro também precisa do oxigênio para funcionar de uma forma mais agradável e linear, né? Mais tranquila. Então, falando um pouquinho da questão dos músculos com a respiração, então, durante uma prática de atividade física mais intensa, a título de curiosidade, uma corrida, por exemplo, o consumo de oxigênio chega a ser 15 vezes maior do que se a gente estivesse numa atividade normal do dia a dia. E daí, pensando nisso, olha como que a respiração é importante durante uma atividade dessa. E se a gente for pensar quando é que a gente está num pedal mais forte, numa corrida mais forte, o que a gente começa a fazer?
a respiração curta e mais frequente. Então, a gente vai hiperventilando para conseguir ter essa quantidade de oxigênio que é necessária para estar suprindo o nosso organismo durante uma atividade física intensa. Então, a respiração, a gente pode dizer que também é um nutriente, né, Lu? Ela leva esse nutriente. E acho que a hidratação também, né? Porque numa atividade como essa que você está colocando, a oxigenação é muito importante, mas manter o organismo hidratado também, né? É fundamental também. A gente vai chegar lá também. Olha, eu me antecipando. É que tá muito calor, né? A gente tem que estar com a aguinha aqui do lado. Tem que estar o tempo inteiro, né? Sim. Uma outra questão que eu vou colocar aqui, relacionada ao músculo e à respiração, é que eu percebo muito, assim, quando que a gente está fazendo um trabalho muito intenso, a pessoa parar de respirar, segurar a respiração para fazer um movimento. Então, a gente tem que pensar que a respiração ela tem que fluir. Se parou a respiração, é sinal de esforço. Então, ou eu estou com uma carga muito alta, ou eu estou numa frequência de exercício muito alta. Então, ou eu vou ter que abaixar essa carga, ou eu vou ter que diminuir a quantidade de exercício que eu estou fazendo. Lu, e no caso do exercício, ainda falando da respiração, é muito importante a gente fazer essa sincronia, né, do movimento com a respiração. Total. De quando exalar, de quando inspirar, né? Até para ajudar nessa questão do esforço, né? Exatamente. Tudo isso faz muita diferença, né? Durante a atividade mesmo. E outro ponto que eu acabo vendo bastante, né? A falta do oxigênio, ele vai levar a um acúmulo do ácido lático, né? Que vai levar à fadiga. Então, assim, quando você está numa atividade muito intensa, com uma respiração pouca, curta, né? Curta, não é nem curta, segurando mesmo a respiração, fazendo com que haja menos oxigênio entrando. E aí a gente vai manter só na baixa do oxigênio que o organismo tem mesmo. Então ele vai te levar a uma fadiga. Então, por isso que é importante a gente estar pensando na respiração durante essa atividade mais intensa, né? A atividade muito longa, ela costuma dar essa questão da fadiga, né? Pela falta do ácido, pelo excesso do ácido lático, né? Pelo acúmulo do ácido lático no organismo mesmo. Então, aí a gente está vendo como que respirar é importante para os músculos também, né? Para a nossa atividade física no dia a dia. Então, muitos dos pacientes, quando chegam aqui, eu coloco eles para respirar primeiro para ter a questão da consciência corporal mesmo, né? Porque a hora que você deita na maca, começa a respirar, você já vai acalmando a sua mente e já vai tranquilizando o seu corpo, tal. Você vai tendo uma percepção do seu corpo, você vai começar a perceber os pontos do seu corpo que estão apoiados, você começa a perceber aonde você tem mais dor, aonde está mais tenso, aonde não está, porque na correria do dia a dia a gente não percebe isso, né? Simplesmente vai indo. Então, essa questão de você parar e observar a respiração, em primeiro lugar, e depois observar o seu corpo, para depois começar a fazer atividade física, é muito importante. O cérebro também. O cérebro, ele consome cerca de 25% do oxigênio que a gente produz. Bastante, né? Pensando em 4 litros de oxigênio, é 1/4 do oxigênio que a gente necessita. 1 litro vai pensar no corpo como um todo, né? Então é uma concentração muito grande de oxigênio ali no cérebro. E daí a gente vê a importância das funções cognitivas, né? Em relação à respiração. E por isso que tem alguns exercícios respiratórios que eles vão trazer essa clareza, né, mental.
essa atenção, né? Quando você coloca essa atenção na respiração e também faz essa oxigenação do cérebro, você traz uma clareza aí mental, né? Você traz aí fica mais atento, Fica né? mais atento. Você consegue mais foco e atenção, né? Então, assim, uma das coisas também que eu costumo, até para mim, né, que eu tenho um pouco de déficit de atenção, a hora que eu vejo que eu tô meio fora no meu déficit de atenção, falo, Luciane, para, respira, vamos conseguir trabalhar essa respiração para a gente voltar no seu foco, porque senão a cabeça vai a mil. Então, Traz a esse importância... centro, né? Exatamente. Traz esse centro para aquilo que você está fazendo no momento. Senão a mente vai fugir, A mente você já está pensando mil coisas. Então, essa questão da respiração para trazer o foco nesse momento também é importante. Legal. Qual que é o terceiro ponto que eu vou estar falando hoje que nutre o nosso corpo? É o movimento. Aí você fala, nossa, Lu, o movimento vai nutrir o nosso corpo? Como? Você faz ideia? Não tinha pensado nisso. Tinha pensado na verdade, eu pensei na nutrição como algo que a gente consome, né? Que o alimento a gente consome e vai se transformar nos nutrientes que a gente precisa. O oxigênio também vai nutrir as nossas células, o músculo e tudo mais. A água, nosso corpo é feito 70% de água, né? Mas nunca pensei o movimento como uma nutrição. Como que é isso? Então, pensando nas grandes articulações, que são as que têm a cápsula articular e dentro tem o líquido sinovial. Para quem não tem muita noção do que é isso. Estou aqui pensando, né? O que são essas cápsulas, né? A cápsula ela é tipo uma bolsa que envolve a articulação e que vai manter a articulação ali firme. Isso a gente dentro tem no ombro, cotovelo, joelho, são as grandes articulações. Ombro, cotovelo, quadril e joelho. Tá? Dentro, a gente tem o líquido sinovial, que é o líquido que vai ajudar a nutrição da cartilagem e a lubrificação da articulação, do movimento. Tá? O movimento ele vai fazer com que aumente a quantidade do líquido sinovial. Então, se o líquido sinovial ele nutre a cartilagem e aí lubrifica a articulação, então é importante a gente estar fazendo movimentos. Eu poderia dizer que esse líquido sinovial que vai nutrir a cartilagem, né, que vai prevenir aí problemas futuros, né, de articulação, e o movimento é que vai fazer trazer para o corpo, fazer com que o corpo produza esse líquido. Isso. Olha, que interessante. Então aí a gente vai pensar, né? Pessoal com dor de quadril, com dor de joelho, aí, tô com dor de quadril, meu joelho está doendo, eu não posso fazer atividade. Será que não pode descansando, sentado no sofá? Será que é isso? Será que é isso? Que a gente tem que ficar quietinho lá, só esperando a dor passar, tomando remédio e de boa? A gente acabou de ver aqui que não, né? A gente viu a importância para estar lubrificando essa articulação. É que nem uma engrenagem, né? Se a gente não tem o óleo ali, ela não flui direito, ela não vai circular de uma forma tranquila. Então, assim, a gente precisa estar em movimento para que tenha esse líquido fluindo e nutrindo a articulação. A água ajuda nesse processo? A água ajuda na formação do líquido sinovial. Então, por isso que é importante muita coisa, né, Lu? É que aqui eu estou falando já nesse processo, né? Nesse processo, então a ingestão de água vai fazer com que aumente
que faça a formação do líquido sinovial, né? Eu tenho a formação dele. E o movimento, vou fazer com que haja um aumento na produção. Eu pensando aqui, né, como leiga, se você não está hidratado, né, se você não consome água o suficiente, essa água ela vai para nutrir diversas partes do nosso corpo. Se você está com déficit, né, de água, está com menos água, como que ela vai, né, produzir de maneira adequada o líquido que a gente precisa para estar preservando aí as nossas articulações? Aí vai ter uma redução desse líquido na articulação. Reduzindo o líquido da articulação, tem mais atrito. Quanto mais atrito, mais dor. Sentido. Né? Sim. Uma outra coisa, o nosso corpo ele é preguiçoso. Quanto menos a gente faz, menos ele quer fazer. Vou dar um exemplo bem que todo mundo sabe. Você vai dormir. Aquele dia que você dorme 9, 10 horas. Não é o dia que você passa arrastando o dia não passa arrastando dele com sono, com preguiça, sem fazer. E quando você dorme 6, 7 horas, que é o que mais ou menos 8 horas no máximo, né, que é o que o organismo precisa para estar restabelecido, não, você acorda com pique e com energia. Agora, quando a gente fica mais quieto, mais coisa, essa energia do nosso corpo, ela fica mais baixa. Mas não tirando a importância do sono, né, Lu? Porque se eu durmo 4 horas, né? Não é aquela. Não é de sono aí que eu tô colocando. Então não é proporcional aí, né? Não quer dizer que quanto menos eu durmo, mais disposição eu vou ter. Né? Não, porque a média do sono para ter um rendimento é de 6 a 8 horas, né? Sim. Então nada de depende dormir de cada pessoa 3 horas tem para achar que sua vai ficar quantidade. esperto. Cada pessoa tem sua quantidade de sono que necessita para estar melhor no dia seguinte, né? Porque se a gente dorme pouco, no dia seguinte a gente dá um caco. Você arrasta o dia inteiro. E se você dorme muito, uma das coisas que a gente também percebe é que começa a ter dor no corpo. Se você fica na cama o dia inteiro, chega uma hora que seu corpo começa a pedir, fala assim, sai daí, vamos se movimentar. Começa a incomodar, né? Já começa a ficar uma coisa que você tem que sair dali. Sim. Falando ainda a respeito do movimento, você tem ideia de com quanto tempo de vida a gente começa a se movimentar? Não, mas eu acho que bem cedo, porque pelo que eu lembro das minhas gestações, os bebezinhos ali já mexiam bastante ali, eu sentia bastante movimento. Então, mas ele começa a se movimentar antes da mãe começar a sentir esse movimento. Imagino que a gente só começa a sentir quando o espaço está ficando pequeno, né? Ficando pequeno, exatamente. Então, se a gente for pensar na questão do desenvolvimento, o primeiro mês vem aquela questão da divisão celular e da formação da placenta, que é quem vai alimentar o bebê na vida intrauterina. Com 2 meses, começa a ser formado o coração. E o coração começa a bater. Já é um movimento. Já é. Só que aí tem o sistema nervoso central, o sistema digestivo, o sistema circulatório e o sistema respiratório também começam a ser formados ali com 2 meses, tá? E na questão motora? Os braços e as pernas com 2 meses eles já são formados. E já tem movimento? Ainda não. Eles se formaram ali, tá? Mas ainda não foi formada a mão. Eles só tá os bracinhos e as perninhas, tá? Os toquinhos lá, começando a se formar. Olho, boca e nariz também começa a se formar nessa fase, com 2 meses. No
terceiro mês, aí começa a formação dos esqueletos. Aí a gente vai começar, a partir daí, está entrando já no que a gente está querendo, tá? Então, é formado as costelas, o esqueleto, né, mesmo, o tronco aqui, começa as vértebras, né, começam a se formar, as costelas, aí começa a ser formado as mãos e os pés, e os dedos dos pés, das mãos também, né. Então, a formação do esqueleto, ela começa a partir do terceiro mês. E no quarto mês, em torno de 16 a 22 semanas ali, do quarto para o quinto mês, começa a ter os nossos movimentos. É só. Lógico que é tudo movimentos involuntários, né, automáticos, que está se movimentando ali, mas não tem uma razão para estar se movimentando. Mas Ainda tá ali. não tem essa consciência. Acho que a consciência mesmo só depois do nascimento, né? E aos pouquinhos, enquanto se entende ali, né, como um corpo ali, um ser que vai. A consciência, ela vem através da maturação do sistema nervoso central, né? E daí, essa maturação, ela vem através do quê? Ela vem através dos movimentos, principalmente dos movimentos de repetição de gestos. Então, aí se pensar na criança, quando ela começa a andar, eu vou até fazer um link com o idoso depois. A criança, primeiro ela se rasteja, né? Uhum. Depois ela começa a levantar o bracinho, apoiar, levantar a cabeça, levanta a cabeça, aí começa a levantar o tronco, aí depois ela vem para a posição de gato, de 4. Gatinha. E como é que ela sabe que ela vai ter que ficar em pé? Observando as outras pessoas. Observando. Então, em algum momento ela vai falar, opa, todo mundo aqui na volta está andando diferente do que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Usando só então eu quero fazer igual. Então aí ela vai observando e vai repetindo o que as pessoas ao redor dela estão fazendo para ela conseguir desenvolver e ficar na postura em pé. É uma questão. Foi consciente isso dela? Ou foi mais por observação e repetição? Acredito que sim, né? Ele não tem essa consciência de que, não, eu vou levantar e vou andar, né? Não, a razão de que ela vai levantar e vai andar, ela não tem o porquê. Não. Então, é automático e consciente. Ela vai fazendo porque ela está seguindo os outros e vai indo. Aí fiquei em pé. Só que aí eu estou naquela fase do engatinhar para ficar em pé, que ela ainda não está andando, ela faz muito isso aqui, ó, com o joelho. Ela joga o bumbum lá para trás e fica na flexão aqui, para ela ganhar força para estender. Então, se a gente for pensar... equilibrar também, né? Porque... E ganhar equilíbrio também. Levanta, cai, né? Então, até... A basinha largada, né? Os pezinhos longe. Aí tem essa flexão do bumbum com os pés fixos no chão, né? Trazendo o bumbum para cima e para baixo, dobrando o joelho. Ganhando força de quadríceps, de coxa, né? Para depois ela conseguir ficar em pé mesmo. E daí ela começa a dar os passinhos na lateral, tal. E daí a gente pensa, por que será que a criança fica fazendo esse movimento aqui antes de conseguir ficar em pé? Para ganhar força muscular. Para sustentar o corpo, eu preciso de um quadríceps forte, de uma perna forte. Quadríceps é o músculo aqui da coxa, da parte da frente da coxa. Aí, vamos trazer para os nossos idosos. Os nossos idosos, a ação da gravidade começa a vencer. Então, a gente tem a força da musculatura, né, que te mantém em pé, e tem uma gravidade
agindo em cima da gente o tempo todo. Se a gente não tem uma força muscular muito forte, o que ela vai fazer? Ela vai te abaixar, ela vai vencer e vai te achatar. E daí o que acontece? O joelho começa a dobrar, pode observar. É joelho dobrar e costas fletir. Por falta de musculatura. Aí você pega esse idoso que está nessa postura, você faz ele fazer sente e levanta. Que o sente e levanta vai ganhar força de quadríceps, imitando o bebê lá atrás. Que ele conseguiu ficar em pé por fazer sente e levanta. Então, um exercício super fácil de todo mundo fazer em casa é o sente e levanta numa cadeira. Pega a cadeirinha lá, vamos fazer sente e levanta, sente e levanta, sente e levanta. Todo dia um pouquinho, você vai ver que com o tempo você vai ter uma musculatura mais forte e você vai conseguir ficar numa postura mais legal a partir daí. Então, os idosos que estão assistindo aqui nossa live aqui, vamos fazer os exercícios da tarefinha de casa, né? Vamos fazer esse senta e levanta aí. E é bem importante para nossa musculatura mesmo, né? E ganhar. Fortalecer as bases, né? Exatamente. Para a gente voltar a ganhar da força da gravidade, né? Porque senão a gente vai reduzindo. Agora a gente pode entrar falando sobre o movimento automático e o movimento consciente, né? Que a gente já veio fazendo uma introdução. Já veio falando ali, aí, né? Aí a gente está entendendo que a criança ela faz um movimento meio que automático, né? Ela vai, exatamente. Mas ainda não tem a consciência de como ela faz realmente aquele movimento. E né? do porquê que ela está fazendo aquilo, né? Sim. Então, o movimento automático, ele ocorre sem eu pensar. Tá? Ele é executado pelo sistema nervoso central e exige um pequeno esforço cognitivo. Então, a gente não precisa pensar muito no movimento que eu vou fazer, tá? Então, ele é ganho através de repetições e de um aprendizado motor consolidado. Então, aí a gente vai pensar, tá? Na vida adulta, quando a gente está jovem, assim que começou, que foi tirar carta. Tá? Então, eu fui tirar carta. Quando eu estou aprendendo a dirigir, eu preciso pensar o que é embreagem, o que é freio, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, quando que eu vou usar cada uma. Então, eu vou ficar com isso daí sempre prestando atenção e eu vou aprender por repetição. Isso ainda não é consciente, ou é? Não, é por maturação do sistema nervoso central. É mais ou menos o que faz o bebê ali, né? Então, quando a gente está aprendendo um movimento novo, a gente vai por repetição. É isso. Não aprendendo um novo. Porque aprendendo um novo, você vai ter que ser consciente. Se você for aprender um movimento novo. Porque você vai ter que ter atenção plena ali. Uhum. Tá? Então, no caso do aprender a dirigir, ele é uma atenção consciente. Que vira automática. Com o passar do tempo, a partir do momento que eu não tenho mais que pensar naquilo... Aí virou automático. Aí virou automático. Exatamente. Eu posso fazer até pensando em outras coisas, né? Com certeza. Da mesma forma que o andar, né? O andar. Tudo bem que a criança não ficou pensando muito, mas foi através do movimento e dela fazendo das repetições que fez com que ela andasse. Tá? Então,
o movimento consciente, ele já exige atenção e um controle voluntário. Tá? Então, ele é importante para os novos aprendizados e para o ajuste postural. Então, a gente vai pensar assim, no arrumar cama, por exemplo. O arrumar cama, eu aprendi olhando minha mãe fazendo, olhando alguém da casa fazendo, foi por uma forma de repetição. Vendo o outro fazer, eu fui lá e repeti. Tá? Agora, vamos ver com o pessoal que está aí em casa. Como que vocês estão sentados? Vocês estão sentados de forma consciente ou vocês estão sentados de qualquer jeito? Alguém está pensando na forma que está sentado aí? Eu não estava até agora já estou aqui pensando. E eu garanto que na hora que eu falei isso, muita gente pegou e foi se arrumar. Por quê? A hora que ele foi se arrumar, isso se transformou consciente. Deixa eu prestar atenção aqui como é que está minha coluna, como é que está o apoio, se eu estou com os pés no chão ou não. Exatamente. Então, assim, quando que eu estava sentada meio que deitada na coluna, né? Aquele jeito que exatamente. A gente fica meio assim, né? A coluna quando eu estava sentada lá na coluna assistindo a live, estava de boa, tá? A hora que eu pergunto, como que vocês estão sentados? Aí eu estou sentada na coluna, deixa eu me arrumar. Lu, tá todo mundo respondendo que é de qualquer jeito. Todo mundo sentado de qualquer jeito. Então, vamos sentar bonitinho aí agora, né? Vamos colocar essa consciência e dando um toque. Toda vez que a gente estiver sentado, é muito importante os pés estarem apoiados no chão. E é uma das coisas que eu trabalho bastante aqui com os meus pacientes também. Essa questão dos pés apoiados. Eu não vou conseguir fazer agora aqui, porque não tem como mostrar ali para o pessoal. Mas assim, ó, eu vou falar e vou fazer virando um pouquinho de lado, mas eles já vão perceber. Ó, eu estou sentada aqui, por exemplo, um momento que eu tenho que ficar muito com a postura reta, sentada, e eu não tenho um apoio para manter essa minha coluna reta, se eu estou num banquinho, por exemplo, tal, por muito tempo, vai chegar uma hora que você vai ficar assim. Tá dando para entender que eu estou curvada assim, já né? Estou toda assim, né? Aí eu vou jogar o pé ou para trás, lá embaixo da cadeira, ou eu vou jogar o pé lá para frente. Aí você jogou lá para frente, você já está, né? Eu joguei lá total na cadeira. Ainda, né? Aí se eu fui lá para trás, eu fiz aqui. Tá? Então, a hora que eu apoio o pé e eu coloco uma pressão do meu pé contra o chão, eu consigo esse alongamento da coluna. Então, mas automaticamente a nossa perna, né, forma um ângulo, né, entre a coxa e a perna, um ângulo de 90 graus, né? Fica retinho ali. Sim. Aí, assim, nem para trás da cadeira, nem lá na frente. Não, é o pé no chão, certinho, o calcanhar dando na mesma linha do joelho. Então, aí você faz um ângulo assim, né? Na hora que eu empurro o meu pé para o chão, eu tenho uma força de ação contrária, trazendo minha coluna para cima. Então, vamos todo mundo fazer para perceber isso. Estou aqui sentada, eu empurrei, eu trouxe. Então, assim, naquela hora que a gente está sentada lá, que a coluna começa a doer, o que eu posso fazer? Empurrar o chão. Eu já faço aí, automaticamente você já... Que tenha uma ação da musculatura junto. Como se estivesse puxando lá em cima, né? Exatamente.
como se tivesse uma cordinha te puxando. Aí eu soltei a cordinha, eu caí. Aí eu empurrei o pé e a cordinha me puxou de novo. Aí eu soltei e caí. Então, esse daqui é um exercício interessante para a gente trabalhar, tá trabalhando a coluna e ganhando esse fortalecimento. E quando a gente está em algum lugar assim que a coluna começou a ficar cansada, começou a doer, fazer esse tipo de exercício é bem legal. Tá? Alguma dúvida? Acho que está de boa. Deu para entender? Então, o movimento consciente, ele exige atenção e um controle voluntário. Então, que é exatamente o que a gente estava ali. A gente estava todo relaxado no sofá. Quando eu falei, como que você está sentado? Aí veio a atenção e aí o conceito que foi o controle voluntário. Tá? Então, o movimento consciente, ele pede 3 coisas. A primeira é a atenção plena no corpo. Então, como que meu corpo está? Minhas costas, tá? Ela está apoiada, retinha, ou ela está lá largada? E a forma com que eu executo esse movimento, né? Então, como que eu vou estar me movimentando? Como que eu vou levantar da cama de manhã? Eu vou levantar com tudo ou eu vou virar de lado? Primeiro, vamos voltar lá atrás, que a gente tinha comentado lá no começo, que acho que se alguém entrou depois não vai saber. Então, eu acordei. Primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, o que é? Abrir o olho. Abrir o olho. E a segunda, pegar, sair levantando, correndo, já porque eu estou atrasada. Atrasado, então. Primeiro, já sai antes direto, disso né? é pensar, né? Será que eu tenho uns minutinhos ainda para ficar aqui? Depois você espera e já sai correndo. Nem então, pensa o jeito que você está levantando. Exatamente. Então, que tal a gente acordar 10 minutinhos antes do horário? Assim que a gente abrir o olho, antes de abrir o olho até, a hora que a gente acordou, é que a gente vai abrir o olho naturalmente quando acordar, né? Mas aí a gente fecha de novo o olho e lembra que a gente falou da respiração, da atenção plena no nosso corpo? Porque a gente não começar o dia com a atenção plena. Começar o dia já deitadinho ali, respirando. Vamos fazer umas 5 respirações profundas, já só para trazer a atenção para o nosso corpo ali, porque normalmente a gente acorda já com a cabeça pensando em tudo que você tem que fazer no dia. Vamos dar uns 5 minutinhos para a cabeça, para ela depois entrar em ação. Isso quando já não pega o celular, né? Antes mesmo de levantar. Exatamente. Que não se deve fazer, né? Porque aí você já encheu a cabeça de coisa mais ainda. Você nem colocou o corpo em movimento e a sua cabeça já está lotada e a cabeça de coisa. já foi. É. Então, vamos levantar, vamos primeiro prestar atenção na respiração. Fazer umas 5 respirações profundas ali. Quem perdeu a live da Ana Colombini, ela ficou gravada, conseguem assistir, ela dá umas dicas de respirações e tal. Vamos fazer a respiração, daí a gente vai fazer o quê? Estimular as articulações do nosso corpo. Lembra que a gente precisa de movimento para aumentar a produção do líquido sinovial, para ter uma nutrição da articulação e um aumento e uma lubrificação melhor da articulação? Sim. Então a gente vai nutrir e lubrificar através do movimento. E qual é o movimento que a gente pode fazer ainda, né? Nem levantei ainda. Já dá Então, antes de tudo, o espreguiçar. Só o fato de você espreguiçar, você já conseguiu alongar o seu corpo. Tá? Dobrar, esticar a perna. Trazer
trazendo essa consciência para o movimento de que eu estou dobrando, esticando. Dobrar as duas pernas, trazer a perna em direção ao seu corpo também, porque a gente trabalha um pouquinho a nossa coluna. Volta a perna lá na cama, deixa o joelho dobradinho e levanta o bumbum. Vamos trabalhar essa coluna, vamos fortalecer nossos glúteos e preparar o nosso músculo para a atividade do dia. E aí a gente vai levantar. Isso é uma das coisas que eu converso muito com os meus pacientes aqui. Eu falo que de 70% a 80% das pessoas, para não falar 90%, não sabem levantar de uma cama. Já vai, tchau. Dos meus pacientes, eu acho que 80%, de 80% a 90% eu tenho que ensinar. E aí você fala, Lu, mas isso não tem problema? Será que não tem problema? O primeiro movimento do seu dia, você já forçou a sua coluna? Você já produziu uma dor porque você levantou de uma forma errada? Então, é muito importante essa consciência de como a gente vai levantar. Então, a gente não dobrou as duas pernas lá, levantou o bumbum, as perninhas já não estão dobradas lá, deitadinha com a perna dobrada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai virar de lado. E virar de lado é virar de lado. Virar de lado não é virar de lado com a perna só e o corpo fica lá. Não, é o corpo virar todo. E braço, principalmente. Porque se deixar o braço lá, você não vai conseguir virar de lado. Tá? Então, vai ficar aquela postura meio torta, né? Exatamente. Então, a gente vai virar de lado mesmo. Na hora que eu estou totalmente virada de lado, eu vou tirar as duas pernas para fora da cama e eu vou ajudar com os dois braços a levantar o corpo. Quando eu usei os braços para levantar o meu tronco, eu forcei a musculatura do tronco? Ou você apoiou, né? Usou o apoio. Exatamente. E aí você já vai automaticamente colocar as pernas para fora, né? Exatamente. Você já está na postura sentada. Já estou. Exatamente. Você só está virando. Que eu estou aqui e eu fiz isso. Então, assim, é muito importante a gente estar consciente do movimento que a gente está fazendo logo pela manhã. E como que um movimento errado pela manhã pode influenciar o seu dia inteiro? Porque às vezes a gente levanta tão rápido que aí dá aquele famoso que a gente popularmente fala mau jeito, né? Exatamente. É uma dor. E às vezes você pensa assim, nossa, acho que é uma dormir de mau jeito. Mas às vezes no próprio levantar, você já ocasionou aquela dor. Com certeza. Então, a atenção plena no movimento que a gente está fazendo é fundamental. Outra coisa, a gente levantou, sentou. Não é levantar, sentar e já sair. Senta, fica um pouquinho na posição sentada. Dá uns minutinhos, faz mais 5 respirações nessa posição para você perceber como que está o seu corpo nessa posição sentada. Para depois levantar e aí vou seguir meu dia. Vou lavar meu rosto, vou escovar meu dente, vou preparar o café, vou tomar um banho. E daí eu vou fazer a minha rotina normal. Mas a gente foi despertando o nosso corpo aos poucos. E aí, se a gente pensar na questão alimentação, respiração e movimento, na primeira hora do dia a gente fez os 3. A gente nutriu pela alimentação, a gente nutriu pela respiração, as nossas células, e a gente nutriu as nossas articulações. E tomou uma aguinha logo de manhã. Que aumentou a quantidade, que ajudou a aumentar a quantidade do líquido sinovial que vai nutrir o nosso organismo. Perfeito.
Não é? Não é tudo fechadinho? E como é que a gente faz as coisas erradas sem consciência? Então, a gente pode dizer também, Lu, que a consciência ela tem muito mais a ver com disciplina, né? Do que qualquer outra coisa. São escolhas. Eu posso escolher levantar de qualquer jeito e ficar toda atrapalhada, e aí eu já estou fazendo tudo errado, mas eu posso escolher ter essa consciência e aí e fazer cada uma dessas etapas no meu dia logo que eu levanto. À Né? medida que eu tenho esse conhecimento, né? Sim, sim, então, mas é a consciência que ela vai levar a uma disciplina. Eu sempre digo que quando a gente sabe, já tem uma informação, né? Quando a gente tem um conhecimento, adquiriu ali um conhecimento, então quem está assistindo a live já adquiriu todo esse conhecimento que a gente está conversando aqui. A nossa responsabilidade é maior, né? Mas a nossa responsabilidade é maior, porque eu não posso dizer que eu não vou fazer porque eu não sei. Não. Então aí ele passa a ser uma escolha. Uma escolha consciente. Sim. Lembra que a gente falou que o movimento consciente, ele pode virar automático? Lembra do dirigir? Uhum. Então, assim, através da repetição do movimento, vai chegar uma hora que você vai levantar e você vai fazer, porque você incorporou tudo isso e você vai fazer isso da forma correta. Sim, e a gente pode fazer um paralelo disso também, quando eu falo da questão da disciplina, porque todo hábito que a gente vai adquirir, todo hábito novo, né? Se eu tenho um hábito ruim, que é o de levantar de qualquer jeito, né? Tudo isso que a gente falou. Se eu quero substituir esse hábito, eu preciso primeiro tomar consciência e fazer a repetição disso até que ele se torne um hábito. Então, a gente pode falar que esse movimento automático, ele também se tornou um hábito, né? Então, em algum momento, eu tomei conhecimento daquilo, tomei consciência daquilo, eu me dispus a repetir esse comportamento, e esse comportamento, ele passa a ser uma rotina, ele passa a ser um hábito. Isso. E daí, à medida que ele fica automático, ele permite uma maior eficiência e uma maior rapidez. Então, assim, enquanto ele é consciente que a gente está trabalhando ali para ele virar um movimento, ele ser um movimento consciente do nosso dia a dia, então ele é mais lento, porque você tem que estar pensando no passo a passo para eu adquirir o movimento autônomo, automático depois. Você vai desenvolvendo essa habilidade, né? Então, nas primeiras vezes, eu vou ter que pensar. Eu vou virar, depois eu vou apoiar no braço, eu vou levantar, né? E aí, com o passar dos dias, você fazendo isso todos os dias, vai ficando mais rápido, e aí você você nem pensou. Você já virou, já levantou e já foi para o seu dia. Vai ficar uma coisa mais rápida. Até essa semana teve uma paciente que eu passei uns exercícios para ela fazer de manhã. Ela fez assim, nossa, Lu, vou ter que acordar meia hora antes. Eu falei assim, olha, não é meia hora, é 15 minutos. Mas pensa só, os 15 minutos, será que você vai estar perdendo ou você vai estar ganhando? Vai ganhando com certeza, né? Vai estar ganhando no decorrer do dia, né? Ela já levantou de uma maneira que já trouxe esse bem-estar, né? Então, é diferente, né? Você já fez algo que vai te trazer um bem-estar antes mesmo de você levantar. Exatamente. E aí ela falou bem o seu dia, né? Na verdade, isso daí foi a semana passada. Daí, essa semana, quando eu voltei lá, ela fez assim, nossa, Lu, estou fazendo todos os dias. Eu fiz assim, você teve que levantar meia hora antes? Ela fez assim, não, 15 minutinhos dá. Falei assim, então, e aí, o que você achou? Ela fez assim, nossa, fez muita diferença. Porque eu levantava com muita semana, dor. Com 10 minutos, 5 minutos, ela já vai fazer a mesma coisa. Ela falava, né?
eu levantava com muita dor e agora eu fazendo um pouquinho do exercício antes, eu já não levanto com tanta dor que nem eu estava levantando. Então, por quê? Porque ela lubrificou a articulação do quadril, ela lubrificou a articulação do joelho, enquanto ela ficou lá fazendo os movimentinhos, ela fez com que houvesse uma produção maior do líquido sinovial, já começasse a aumentar essa produção do líquido e que lubrificasse a articulação antes dela sair andando. Agora, se eu não faço nada disso, minha articulação está lá quieta, dura a noite inteira. Aí eu já levanto, eu já vou conseguir sair andando? Não vou. Então, foi um feedback bem legal e é uma dica que eu deixo aí para o pessoal, né? Ver que realmente dá resultado, né? Essa questão. Para a gente desenvolver uma consciência plena do movimento, primeiro a gente precisa eliminar distrações. Então, tá, eu vou fazer uma atividade. Uma das coisas que a gente vê muito, a questão academia. A pessoa vai com um fone de ouvido, ouvindo músicas bem agitadas, tal, músicas que eu gosto de ouvir e tal. Você está prestando atenção no movimento que você está fazendo ou o seu movimento está lá automático e eu estou ouvindo a música e cantando a música que eu estou ouvindo? Automático. Tá no automático. Quando eu faço o movimento no automático, eu percebo o meu corpo? O risco de eu ter lesão é maior ou é menor? Maior, porque talvez eu esteja colocando esforço errado, né, de maneira errada, né? Não esteja fazendo mais rápido do que deveria, porque tem um ritmo, movimento também, né, para poder trabalhar a musculatura. Então, se eu trabalho muito rápido, dependendo do exercício que eu estou fazendo, eu não vou estar trabalhando tão bem, não vou ter tanto benefício, né, quanto se eu estivesse fazendo mais de uma forma mais lenta ou mais consciente daquilo que eu estou fazendo. Sim. Então, a música, ela pode te tirar a atenção e te atrapalhar no momento do exercício. Outra coisa, as conversas paralelas. Então, eu estou fazendo o exercício e estou lá fofocando com a minha amiga, conversando de coisas, não sei o que tem, tá, eu estou fazendo. Eu estou com a atenção plena no exercício que eu estou fazendo? Senti um risinho aí. Não é? Você vê como que a gente se distrai com qualquer coisa e a nossa atenção plena vai embora? Por mais que você fale, não, eu presto atenção. Será que realmente você está prestando atenção? E quando põe uma live, então, para você escutar durante o exercício ali, a atividade física que você está fazendo? Tem muita gente que bota uma live, né? Lá e fica... Oi? Ou na academia coloca televisão, coloca alguma outra coisa, né? Algum foco ali que distrai. Não, mesmo assim, eu vejo muita gente assistindo live mesmo na academia. Nem que não fique com a tela lá, tá lá, mas está ouvindo. Você está prestando atenção no seu exercício ou você está prestando atenção no que eles estão conversando aqui? Está sendo falado. Ou se você for prestar atenção no seu exercício, você não presta atenção no que está sendo falado. E aí está adiantando você assistir uma live? Não. Provavelmente não, né? Porque você está... A menos que você faça isso quando você está já numa coisa que é automática, por exemplo. Eu costumo ouvir podcast ou audiolivro enquanto eu estou fazendo atividade doméstica, lavando louça. Mas aí é automático. Que são automáticas. E assim, o risco de você se machucar enquanto você está lavando louça, qual que é? É de cair no copo. Só. E quando você está fazendo uma atividade carregando peso? Aí é grande. Ou fazendo esteira, por exemplo, né? Ou algo que você precisa, né?
que pode ocasionar um acidente, sim, se você não está prestando atenção. É. Então, são duas coisas que eu falo na atenção plena que a gente tem que prestar atenção. Nas distrações, né? No geral. Então, a gente E são está muitas, né, Lu? A presente. gente tem muitas distrações, né? Exatamente. A gente está presente ali, eu estou fazendo o meu movimento, mas eu estou sentindo o meu corpo, porque o seu corpo vai estar falando enquanto você está fazendo o movimento. Ele vai estar mostrando, ó, a musculatura tal está pegando. Ah, tá pegando, mas eu aguento mais um pouquinho ou eu já estou num ponto que ela vai fadigar? Se eu estou conversando, eu não vou perceber aonde que foi meu ponto de fadiga, até que ponto foi o meu ponto de esforço mesmo da musculatura, que seria o ideal. Então, eu acabo passando do ideal e acabo rompendo fibras. Tendo uma lesão aí que pode estar trazendo vários prejuízos, né? Então, essa atenção é fundamental. Atenção na respiração também, enquanto eu estou fazendo o movimento. Eu estou segurando o ar, estou prendendo a minha respiração para eu fazer o esforço. Se eu estou prendendo a respiração para fazer o esforço está grande, está errado. Então, vamos diminuir o peso, vamos diminuir as repetições, aí precisa ver o que está pegando, né? Mas se fez um esforço, é por sinal já que tem coisa errada ali. Se eu parei de respirar, é porque tem coisa errada, né? Então, a mente tem que estar plena ali. Eu tenho que estar pensando nela o tempo inteiro. E o movimento, a mente tem que estar presente, tá? Tá, eu estou com a mente presente, eu eliminei as distrações e o meu movimento agora. Será que eu estou movimentando igual de um lado e do outro? Ou eu estou fazendo mais força de um lado do que do outro? Será que quando eu estou conversando, eu estou observando isso? Se o peso está igual ou se eu estou colocando mais força de um lado do que do outro? Provavelmente não. Provavelmente não. O esforço que eu estou fazendo, por exemplo, quando eu faço na musculação, a cadeira extensora, ou a extensora. Não, a cadeira flexora. Ela está igual nas duas pernas ou tem uma perna ou a outra que está fazendo mais força? Também tanto faz, a flexora e a extensora. Eu estou graduando de forma igual as duas pernas ou uma perna está compensando a outra? Então, a atenção plena ela é fundamental para a gente poder graduar essas coisas, né? Sim, para trazer essa consciência, né? Essa percepção. Exatamente. Então, quanto mais consciente no movimento a gente está, mais atento às nossas atividades a gente está. Aí, trazendo para as nossas atividades do dia a dia. Será que a gente está sempre atento na forma com que a gente levanta? Se a gente está levantando sempre, colocando peso igual nas duas pernas? Ou não? A gente está levantando com uma perna fazendo mais força do que a outra? Sentado, eu estou sentando sempre na postura certa, com o bumbum lá atrás, encostadinho no assento da cadeira, a coluna reta, meus pés no chão, ou eu estou sentando de qualquer jeito? Quando eu estou segurando um objeto, eu vou no supermercado trazer a sacolinha. Eu deixo toda a sacolinha de um lado do corpo, ou eu distribuo a sacolinha e deixo a sacolinha dos dois lados iguais? Ou levando a bolsa, né? Também é assim, descompensado.
Exatamente. Fazendo mais esforço de um lado do que do outro. Será que a gente precisa dessa bolsa Sobrecarregando. tão pesada? A gente precisa levar tudo que tem dentro da bolsa? A gente usa tudo que tem dentro da bolsa? A gente precisa de uma bolsa pesada dessa? Ou é melhor levar uma mochila, né? Que aí pelo menos você A distribui mochila melhor o você peso. distribui por igual, né? E até aquelas bolsas assim é melhor do que essa bolsa daqui, porque está em contato com o seu tronco, né? Quando a gente carrega um objeto, quanto mais próximo do corpo que a gente coloca ele, menos força a gente tem que fazer. Quanto mais distante do corpo, mais força a gente faz. Então, tudo isso é para a gente pensar, né? Como que a gente está tratando o nosso corpo? Como que a gente está tratando a nossa casa? Que a nossa casa é o nosso corpo. Eu estou com atenção no meu corpo ou eu estou deixando o meu corpo de lado E e a estou mente dominando, né? Entrando, deixando a mente exatamente dominar devagar e sem ter essa. e ela está dominando. Então, essa daí eu acho que é a principal mensagem que eu quero deixar hoje, para a Inclusive, gente a gente já está perceber. quase no finalzinho, né, Lu? Então, A não gente vai tem dar só tempo uns de eu falar tudo que minutinhos eu aí. tinha marcado, mas tudo bem, fica para a próxima. Sim, porque é Mas muito interessante, né? E muita muita informação, informação. né? Sim, sim. Então, fazendo um resuminho aqui de tudo que a gente colocou hoje, lembrando da importância da alimentação, da respiração, do movimento, né? Principalmente do movimento consciente, né? Para que ele vire automático, à medida que a gente vai trabalhando esse movimento consciente, a gente vai aprendendo com ele para que ele vire automático. Então, é importante a gente estar no aqui e agora, no nosso movimento, né? Ver, prestar atenção em cada movimento que a gente faz. Um lado está igual ao do outro, eu estou forçando mais um lado do que o outro. Como que está o meu corpo? Como que está a minha casa? E como que está a casa de vocês? Vocês estão cuidando bem da casa? A nossa casa vai ser, né? É, Está com a gente a todo momento, que é o nosso corpo. exatamente. Nossa principal casa, né? Nossa Sim. primeira e principal casa, né? Então, vocês têm alguma dúvida? O Sérgio falou que está vendo o livro dele aqui na minha estante. É o seu livro mesmo, Sérgio. Então, acho que é isso, né, Lu? Ver se alguém tem alguma pergunta. A importância da gente estar consciente, né? Estar atento. E acho que a partir de agora, com essas dicas, né, Lu? Acho que já tem várias dicas aí que já podem começar a ser Colocar em implementadas, né? prática, né? Já. Ó, Desde a uma da outra- forma como a gente está sentado agora, amanhã de manhã, né? Então, lembrar do que a Lu ensinou aqui, né? E já fazer esses movimentos e já tentar levantar de uma maneira mais consciente, uma com outra coisa atenção que eu vou falar plena ao movimento. rapidinho, uma outra coisa que eu vou falar rapidinho é a questão da gente fazer as coisas sempre do mesmo jeito, né? Fazer só uma brincadeira rápida aí com todo mundo. Eu vou pedir para vocês entrelaçarem os dedos. Entrelaça os dedos aqui para eu ver. Faz aqui em cima. Solta. Entrelaça os dedos de novo. Solta. Entrelaça mais uma vez. Soltou. Agora vai a pergunta para você e para todo mundo que está em casa. Quem fez os 3 entrelaçamentos do dedo da mesma forma? Eu acho que Você eu fiz. entrelaçou sempre assim? Acho que sim.
Não Você foi? quer outra forma de entrelaçar dedo? Não, podia ser assim, podia ser assim, podia ser assim. E por que você entrelaçou só sempre do mesmo jeito? Isso é automático? É automático. Então vamos trabalhar a questão do consciente, né? Então, se eu faço consciente, uma hora eu entrelaço assim, uma hora eu entrelaço assim, uma hora eu entrelaço assim. Então, é importante a gente chegar de diversas formas, né? A gente consegue fazer as coisas de outras formas também. Perfeito. Para tudo na vida, né, Lu? Para tudo na vida. Tem comentário aqui. Nada certo. Creio que o bem-estar geral é resultado do grau de conhecimento e a percepção corporal de si mesmo faz parte do processo. Total, Exatamente. Sérgio. É Certinho. isso. Perfeito. Então, acho que É é isso. isso por hoje. Gratidão, Então, Rosane, gratidão a todos que tiveram presente. A live vai continuar gravada aí, né? Vai ser sim, gravada. Quem não conseguiu assistir hoje, pode estar assistindo aí durante a semana, durante esse tempo. é isso aí. Mais um. Agradeço a Lu, né, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. E uma boa noite a todos. E a semana que vem a gente volta com mais uma live do nosso movimento Cuidar e Transformar. Boa noite. Boa noite.